Olá, pessoal. Sou Diana de Jesus Ribeiro, professora de língua portuguesa de vocês. Estou muito feliz por mais este momento aqui. Nosso encontro, nosso estudo, nossa oportunidade, né? Estou com a blusa em cor vermelha e branca, pele parda, cabelo na altura do ombro, ao fundo uma cortina lilás, amo lilás. E estou aqui para dividir, compartilhar e aprender também com vocês, tá certo? Vamos a mais esse novo momento, a mais essa nova oportunidade de aprendizado. Vamos lá? Informações explícitas são informações encontradas facilmente ao ler um texto, de forma clara e direta. Podem ser extraídas do texto diretamente, sem precisar de uma leitura nas entrelinhas. Vamos partir para o texto para interpretar essas informações e encontrar essas informações explícitas. Aqui nós vamos perceber que algumas perguntas básicas elas estão presentes em um texto e elas são respondidas facilmente. Então, onde, quando, por quê, o que, quem, qual, quanto, como. Mas vamos perceber isso na prática. Você olha o texto, você lê o texto e automaticamente, quando você faz estas perguntas aqui, você tem as respostas olhando na superfície textual, imediatamente. Vejamos aqui o exemplo de um texto denominado ciúme. Eu tinha 9 anos quando a gente se encontrou, o ciúme e eu. Era verão. Eu dormia no mesmo quarto que a minha irmã. A janela estava aberta. De repente, sem nem saber direito se eu estava acordada ou dormindo, eu senti direitinho que ele estava ali, entre a cama da minha irmã e a minha. A noite não tinha lua nem tinha estrela. E quando eu fui estender o braço para acender a luz, ele não quis. Me deixa assim no escuro. Que medo que me deu. Senti ele chegando cada vez mais perto. Fui me encolhendo. Pega minha irmã, eu falei. Ali, ó, na outra cama. Eu sou pequena e ela já fez 14 anos. Pega ela. Ela é bonita e eu sou feia. O meu pai, a minha mãe, a minha tia, todo mundo prefere ela. Por que você não prefere também? Mas o ciúme não queria saber da minha irmã, e eu já estava tão espremida no canto, a minha cama era contra a parede, que eu não tinha mais para onde fugir. Então eu pedia e pedia de novo. Ela é a primeira da turma e eu tenho horror de estudar. Olha, ela está logo ali e ela é tão inteligente para conversar. Ela diz poesia, ela sabe dançar. O meu pai está ensinando inglês e francês para ela e diz que, para mim, não vale a pena porque eu não presto atenção. Então você pensa que eu não vejo o jeito que o meu pai olha para ela quando todo mundo diz que encanto de moça que é a sua filha mais velha? Pega, pega, pega ela. Não, eu quero é você. E o ciúme disse aquilo com uma voz tão calma que eu fui me acalmando. E o medo meio que foi passando. Bom, eu acabei suspirando. Pelo menos tem alguém que gosta mais de mim do que dela. E aí, o vento do mar entrou pela janela, soprou o ciúme e apagou ele feito vela. E então vamos em busca das informações explícitas. Observe, logo de cara você tem a resposta a quando, o que e quem e o que aconteceu. Por exemplo, quando, o tempo dela, de vida dela, idade, 9 anos. Quando, em que estação do ano, no verão. O que aconteceu? A gente se encontrou, no caso, ela se encontrou. Quem se encontrou? O ciúme e ela, a personagem. Bom, o que aconteceu você encontra rapidamente. Ela percebeu a presença do ciúme entre a cama dela e a da irmã. Ó,
entre a cama da minha irmã e a minha. Percebeu a presença do ciúme. Por que ela faz a sugestão? Para pegar a irmã. Porque eu sou pequena e ela já fez 14 anos, então ela se explica, ela justifica e pede, pega minha irmã, certo? Qual o motivo? Ela é bonita, eu sou feia, o meu pai, a minha mãe, a minha tia, todo mundo prefere ela. Por que você não prefere também? Então, o motivo é que ela se acha inferior, ela se diminui diante da irmã. Ela se coloca numa posição abaixo da irmã em termos de prestígio. Então, quando for perguntado a você, quando for questionado, qual o motivo, na informação explícita você encontra ela facilmente no corpo do texto. Se for solicitado a você, quem são os personagens? Ou quais são os personagens? Facilmente você encontra, você tem aqui neste parágrafo, né? Neste recorte, o ciúme, minha irmã, eu, ainda tem mais adiante a mãe, aí tem o pai, tem a tia, mas o que está, o triângulo de destaque da história é o ciúme, a irmã dela e ela, que é quem narra a história. Durante a identificação das informações explícitas, ou seja, as informações claras, se houver a pergunta, quais motivos para sentir ciúme da irmã? Você consegue identificar claramente. Ela identifica a irmã como a primeira da turma, ela constata que ela não gosta de estudar, então ela nunca será a primeira. Ela diz que a irmã é inteligente para conversar, ou seja, ela não se considera assim. A irmã recita poesia, que ela utiliza diz poesia. A irmã sabe dançar, pressupõe-se que ela também não saiba. E que o pai está ensinando inglês e francês à irmã, porque para ela não vai valer a pena. Então, esses são os possíveis motivos mais imediatos que você consegue extrair daqui. Ou seja, informações mais claras que estão escritas, explícitas. Basta apenas copiá-las. Para a pergunta, como o ciúme desapareceu, né? Ou como o ciúme apagou-se, você tem claramente, e aí o vento do mar entrou pela janela, soprou o ciúme e apagou ele feito vela. Você pode transformar com as suas palavras. Como ficaria a sua resposta? O vento entrou pela janela e soprou o ciúme e fez com que ele desaparecesse ou apagasse. Você transforma com as suas palavras para responder adequadamente a pergunta. E aqui nas informações implícitas, a partir das explícitas, você tem as explícitas, que é a informação explícita ou o explícito, informação visível, escrita ou falada na linguagem verbal ou não verbal. Então, a partir da informação visível, do que está escrito, você tem pistas linguísticas, você tem pistas dentro do texto que ajudam a compreender o implícito, ou seja, a informação oculta que depende da interpretação do ouvinte e ou do leitor. Vamos exercitar isso. Vamos ao exercício. Explícito, ou seja, o que está escrito, ela é a primeira da turma. O que você entende? Que a personagem não é a primeira da turma. Isso está escrito? Essa informação em vermelho aqui está escrito? Não. Se ela não está escrita e você pode subtrair das entrelinhas, então ela é uma informação que está no âmbito do implícito. Outra informação escrita ou explícita, né? Outro explícito. Ela diz poesia, ela sabe dançar. O que você entende? Que a personagem não sabe recitar poesia, nem sabe dançar. Então, isso aqui é outro implícito. Isso está escrito? Não. Está nas entrelinhas. Você tem pistas linguísticas que auxiliam nisso. Outro explícito. Você pensa que eu não vejo o jeito que o meu pai olha para ela quando todo mundo diz que encanto de moça que é a sua filha mais velha? Aí você tem outro implícito. A personagem percebe que o pai está orgulhoso da irmã.
sem que o pai verbalize. Eu me sinto orgulhoso. Pela composição desse texto aqui, você percebe que ela enxerga o orgulho do pai. E por último, outro explícito é: bom, eu acabei suspirando, pelo menos tem alguém que gosta mais de mim do que dela. Quando ela diz mais de mim do que dela, quer dizer que há alguém que gosta mais da irmã do que da própria personagem que narra a história. Encontrando o ciúme, dizendo que quer ficar com ela, ela entende que o ciúme gosta mais dela. Então, comparando-se, né? Todos gostam mais da irmã. Essa é a visão dela. Isso está escrito? Não. Isso está dito nas entrelinhas, pelas pistas textuais. É fantástica a leitura dos implícitos, porque a gente precisa sempre ficar atento ou atenta a todo esse processo que a linguagem nos enriquece e nos possibilita viajar nas entrelinhas. E agora é com você. Vamos exercitar a identificação dos explícitos. Em que estação do ano a história se passa? Quando o ciúme se foi? Qual a idade da personagem? Onde a história se passa? Com quem a personagem se encontrou? Qual o primeiro argumento usado para o ciúme pegar a irmã? Quem são os personagens? Como a personagem se sentiu com o ciúme por perto? Quais idiomas o pai está ensinando para a irmã mais velha? Dá um tempinho aqui. Observe. Em que, quando, qual, onde, quem, qual, quem novamente, como e quais. Mais uns segundinhos. Já trabalhamos isso. Testando a sua memória. Vamos agora às respostas. Nossa resposta ou nossas respostas. Aqui. Em que estação do ano a história se passa? No verão. Quando o ciúme se foi? Quando o vento soprou pela janela. Qual a idade da personagem? 9 anos. Onde a história se passa? No quarto. Com quem a personagem se encontrou? Com o ciúme. Qual o primeiro argumento que a personagem utilizou, né? Qual o primeiro argumento usado para o ciúme pegar a irmã? Aí ela diz: porque ela é pequena e a irmã já fez 14 anos. Quem são os personagens? A menina, o ciúme, a irmã e o pai. Faltaram a mãe e a tia. Como a personagem se sentiu com o ciúme por perto? Com medo. Quais idiomas o pai está ensinando para a irmã mais velha? Inglês e francês. Então, essas informações aqui, você consegue extraí-las exatamente como elas estão escritas no texto. Então, quando você extrai e reescreve aqui, você está fazendo referência às informações explícitas. Vamos aqui somente recapitular rapidamente. Informações explícitas. A mensagem é clara, a informação é direta. Informações implícitas ou informação implícita. A mensagem nas entrelinhas, informação oculta. E a leitura atenta, você analisa a superfície textual, depois você parte para a profundidade do texto, que é ler justamente nas entrelinhas. Nosso belo desafio. O maranhense Ferreira Goulart é um dos maiores poetas brasileiros. Leia um trecho de uma de suas obras. É emocionante. Procure entender o que se passou naquela tarde. Um moço de 20 anos com um livro encardido nas mãos, enquanto fora de casa, à sua volta, fremia a vida dos mangues da Baixinha às lojas e bares da Praça São João, Lisboa. O moço já abandonado pela infância, buscando agora nos livros o sentido daquele mundo de sol e água, de vento e árvores, que fora outrora o seu reino feliz. Mas o livro de Hoffmann não rescindia a Sapoti,
não devolvia o cheiro fêmeo das marés. E, no entanto, nas palavras amareladas do livro, eu adivinhava um fogo de vida que necessitava de mim, leitor, para acender-se. E era urgente acendê-lo porque, se algum homem lograra guardar a vida em palavras, então escrever ganhava sentido. O ato de ler, assim, funda a verdade da literatura, porque, de fato, a página é rasa e a palavra não é mais que um rabisco impresso nela. Só a carência de outro homem pode oferecer um corpo onde se faça vida o que o poeta falou. Bom, o que você vai fazer? Responder a seguinte pergunta: qual cena nos é apresentada? Outra, esse trecho nos leva a refletir sobre o quê? Leia com atenção novamente e responda a essas perguntas. Esse é o desafio de vocês. Um grande beijo e até a próxima aula, até a próxima oportunidade.